Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao GradualCast, o podcast da Gradual que une conhecimento e ciência de forma prática e leve. O Grupo Gradual é um centro de desenvolvimento humano que desenha intervenções baseadas nas melhores práticas e difunde conhecimento sobre saúde mental e neurodesenvolvimento ao longo da vida. Bom, chegamos ao terceiro episódio do nosso GradualCast, onde falaremos sobre autismo profundo. Genética e autismo profundo, porque temos aqui duas convidadas muito especiais, que já vão se apresentar, a doutora Graciela Pinhatari e a doutora Fabiana Feijão. Mas antes disso, você que está aí nos assistindo, já deixa o seu like, porque é assim que os deuses do algoritmo selecionam e compartilham mais esses conteúdos que a gente está fazendo e é importante para a gente poder continuar. Bom, eu estou aqui então com as minhas amigas do coração, da vida, a doutora Graciela Pinhatari, Fabiana Feijão, e elas vão se apresentar por elas mesmas, que elas vão me ajudar nisso, nessa tarefa de apresentação, né? Então acho que a gente pode começar com a Grace. Grace, por favor, se apresenta para o nosso público. Sim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui hoje, estou muito feliz por poder participar desse podcast. A gente também. Eu sou Graciela Pinhatari, eu sou bióloga, eu tenho mestrado e doutorado em biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado em terapia celular e modelagem de doenças pela USP. Eu fui a primeira aluna do projeto A Fada do Dente. Isso, a gente foi lá que nos conhecemos. Exatamente, isso aí foi ano 2009. Faz bastante tempo. É um projeto maravilhoso, se vocês puderem, olhem esse projeto, é um projeto muito interessante. E depois eu fui cofundadora da Tismo, uma startup de biotecnologia que fazia exames genéticos. Hoje eu sou coordenadora de cursos na Gradual. Na PUC São Paulo. E ajudo a coordenar o curso da PUC São Paulo. E sou MSL na SPL Farm. Então, aqui finalizo as minhas apresentações. Muito bem, a gente vai aproveitar hoje para tudo que a gente puder da Grace para falar sobre genética e autismo profundo. Bom, agora chegou a vez da minha amiga, estou muito feliz também dela estar aqui, outra amiga muito importante aqui para a gente, para o Grupo Gradual, que é a doutora Fabiana Feijão, Fabi, para a gente. Se apresenta, Fabi, por favor, linda. Fabi para todo mundo, né? Me chama de Fabiana, eu nem sei quem é. É um prazer estar aqui. A gente tem uma história longa, né? Vocês foram responsáveis pelo cuidado do meu filho. Eu estou aqui como médica, pediatra. Faço atendimento em pediatria para crianças com autismo e também para casos onde há dificuldade na transição, né? Indivíduos severamente afetados para a medicina do adulto, eu também sigo fazendo atendimento. Eu faço mestrado atualmente em desenvolvimento. Mackenzie. No Mackenzie é um trabalho de capacitação. Eu estou trabalhando numa dissertação que envolve uma revisão sistemática sobre capacitação de profissional da atenção primária, pediatras, para fazer o atendimento, o diagnóstico, na verdade, de autismo. Super se encaixa aqui nesse tema, porque a gente já sabe, a literatura diz de forma muito assertiva que quando os casos são evidentes, um profissional da atenção primária é capaz de fazer esse diagnóstico, e a gente sabe que o Brasil tem uma mediana diagnóstica muito alta, assim, por volta de 7 anos, e é super importante isso. E estou feliz de falar nesse assunto. Sou mãe de um rapaz de 23 anos, meu filho do meio, que tem um autismo na sua apresentação mais severa, né? E a gente pode chamar de autismo profundo. Isso. Que é o Davi. O Davi. Querido Davi. Bom, é isso então. E roda a vinheta do vlog. Olá pessoal, meu nome é Hanna. Eu trabalho aqui no Grupo Gradual há bastante tempo. Eu comecei como aplicadora terapêutica interna aqui dentro da clínica.
Eu tive experiências também como aplicadora no externo, seja em escolas, domiciliar, e agora eu tô aqui, na incubadora, nosso setor de seleção e treinamento, preocupado em capacitação e inserção de novos aplicadores terapêuticos no mercado de trabalho. Com a bagagem que eu construí até hoje, eu percebo como a escolha de uma boa base teórica impacta a nossa prática do dia a dia. Guiado por professores referência com exemplos reais, provinha e vídeos modelo que aproximam a prática do real, auxiliando principalmente para quem está começando. Eu adoro o curso da Gradual. Nele temos vídeos modelos que trazem simulações de situações reais que integram a prática com a realidade para auxiliar a gente na nossa atuação. Bom, Graciela, vamos lá. Vamos falar então sobre genética. Eu sou uma profissional da intervenção, vocês sabem disso, as duas, né? E o nosso público também. Mas eu venho assistindo, é uma participação muito grande da área da genética, né? Desse campo do conhecimento tão profícuo e importante em relação a contribuir com novidades, né? Com conhecimento científico para o campo do autismo. Né? Então, a gente ouve aí, eu vou repetir e vou falar algumas coisas que eu ouço e aprendo muito com você sobre as diferentes variantes, as variantes herdadas, as variantes novas, as de novo, né, que são muito relacionadas às variantes raras, ultra raras, relacionadas talvez a indivíduos amplamente afetados, que a gente aí aproxima falando de autismo profundo. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa evolução, desse enquadramento da genética no autismo, sobre também essas evoluções de modelo, para que a gente pudesse aí ir conversando durante as nossas reflexões aqui. Sim, eu vou fazer um apanhado geral do que eu tenho visto em relação à genética, começando para a gente pensar como que surgiu a genética. Os primeiros trabalhos que vieram falando sobre genética surgiu em 1977, então faz bastante tempo. Faz bastante tempo de um ponto de vista, porque 1977 também foi... Ai, que bom. Ontem! É o ano que eu nasci. Então eu já nasci antes, então... Então, 1977... Eu sou de meia nova, então a genética ainda... Então, não faz ela não era um campo assim. De conhecimento experimental, né? E nessa época, eles começaram com esses estudos em gêmeos, né? Entendendo um pouco a relação. Se tinha um gêmeo que já era autista, qual era a concordância em ter outro autista? Então, eles começaram com esses estudos. Em monozigóticos, 36% e dizigóticos, 0%. Então, isso daí pensando naqueles autistas bem mais clássicos. Quando você passava para outras condições cognitivas, esse número já aumentava para 82%. Que é como se a gente pensasse num autismo mais leve. Porque naquela época a gente não tinha diagnóstico assim. Não. Era um outro tipo de diagnóstico. Sim. Em 1995, quando eles fizeram um outro trabalho, esse número aumentando já o N, porque esse N foi um N de 11, né? Então era um N muito pequeno, né? Para que a gente tivesse uma resposta tão absoluta. Quando eles aumentaram um pouquinho, esse número já foi um pouco maior, já foi 60%. E o número para outras condições cognitivas, 90%. Para os gêmeos monozigóticos e para os dizigóticos continuava 0%, porque a genética já era diferente, mostrando que tinha sim uma relação da genética. Certo. E nos dizigóticos, para outras condições, já aumentou para 20%. Então, mostrando que sim, tinha uma relação genética, isso lá em 1977. Depois disso, a gente teve uma grande lacuna de conhecimento genético e e é uma discussão que a gente tem entre os meus pares, principalmente
com o Diogo, que você conheceu, a gente sim. sempre discutiu muito isso, Sim. e tem um trabalho do Bugeron de 2016, um gráfico, que ele mostra o seguinte: a evolução do DSM, a prevalência do autismo, os números de genes que a gente pode encontrar no autismo, e aí a evolução dos exames genéticos. Uhum. Porque se eu não tenho exame genético que possa detectar qual é a alteração genética, como eu vou descobrir? E uma outra grande descoberta: a gente só teve o sequenciamento do genoma humano em 2003. Como que eu vou descobrir o que está alterado se eu não sei nem qual é o meu patrimônio? Sim. Então isso foi uma coisa bastante relevante para os estudos do autismo. Uhum. Porque como que eu vou saber se um gene está alterado se eu não sei qual gene que existe? Sim, sim. Então isso demandou aí um tempo. E até nessa evolução de exames genéticos, na década de 70, 80 e até o começo dos anos 2000, o que a gente tinha de exame genético? A gente só tinha o cariótipo. O cariótipo é um exame que analisa só estrutura e número. Uhum. Então a gente só vê se tem número correto e se a estrutura daquele cromossomo tá ok. Uhum. A gente não consegue ver os genes, a gente não consegue ver se tem deleção, se tem duplicação, coisa que veríamos no exame de array. Ou então, se tem o que é um gene, né? Só pra gente se situar. Isso. A gente pode ter alterações. Lá nos conteúdos Vamos- da quinta, sexta, sétima. Vamos voltar Para lá um todo pouquinho mundo poder. para que a gente É. esteja na mesma página. A gente pode ter A gente tem a alterações. célula, o núcleo. É. Dentro do núcleo, Dentro do núcleo a gente tem o tem DNA. 23 pares de De cromossomos. cromossomos. Dentro dos cromossomos, Os cromossomos, eles podem estar Uma caixa. eles estão enovelados. Quando chama de cromossomo é porque eles estão enovelados, tá certo? Compactados. Então existem exames que a gente vê o cromossomo enovelado, tá certo? Que são cariótipo e o array. Tá? Porque o array você vai ver alterações estruturais. Então você vai ver deleções, você vai ver duplicações. Então você vai ver se aquele cromossomo ele ganhou um pedacinho, se ele perdeu um pedacinho. Isso tem muita relação com algumas síndromes que a gente conhece. E trissomias. E- sim. Trissomias, ou então síndrome de Angelman, síndrome de Phelan-McDermid, síndrome de Williams, que são deleções. E a gente tem alterações que a gente chama de gênicas. É quando a gente desenovela esse DNA, abre a fita do DNA, aí a gente vai ter o quê? Aquela sopa de letras, lembra? Sim. O A, o C, C, o G, o T, que a gente vai formar os aminoácidos, os aminoácidos se juntam e formam as proteínas. E um gene É um pedaço. um gene é o quê? Uma sequência determinada de nucleotídeos. É como se a gente pensasse nisso numa frase: os cromossomos são os livros, tá certo? Os nucleotídeos são as letras e o gene vai ser o quê? Aquela frase. Então a gente está formando ali a frase. E nós temos cerca de 20 mil frases Isso, no nosso organismo. 20 mil genes. Então, hoje é eu isso. E aí, para a gente entender se esses genes estão alterados, a gente tem dois exames. O sequenciamento do genoma, que lê todas as letrinhas, todos os pedaços. Aí a gente divide esses pedaços em regiões que a gente chama de codificadoras, que vão dar origem às proteínas, que fazem todo o desenvolvimento do nosso sistema, que faz o quê? As nossas células funcionarem. As expressões, né? Isso, que são as codificadoras. E a gente tem os introns, que são as regiões não codificadoras. E o exoma é um exame que só lê o lado do Exon, que é as regiões codificadoras. Só que uma curiosidade, só para vocês, já que nós estamos falando disso, 85% das doenças que a gente conhece, as alterações estão nos exons. Então o exoma é um exame que é isso, né? Ele pega, ele mostra bastante Mostra bastante do que a gente precisa. Sim. Só que as regiões não codificadoras, a gente já sabe que são regiões também importantes, que regulam ali a expressão de alguns genes e que já estão relacionadas com alguns aspectos com o autismo. Então, existem trabalhos que mostram que alterações nas regiões codificadoras podem estar relacionadas com o autismo.
Então, voltando, E só uma coisa assim, então o genoma é o maior e mais tarde, depois eu e a Fabiana, vamos querer te perguntar sobre exame e aí até o que temos hoje, até em termos de direito, aí na esteira de exames, sim, né, e como isso está relacionado com autismo, com direitos e o que as pessoas devem ou não fazer, mas esse é um assunto para um pouco mais tarde, pode voltar no seu raciocínio. Só que aí a gente vê as sequências gênicas, a gente só vai ver nesses exames. E eles surgem para nós, como tecnologia, em 2010. O Array surge em 2005 e o exoma mais ou menos em 2008 e o genoma em 2010. Assim como o primeiro, ainda estou falando de tecnologia, não como o exame, talvez que seja para os pacientes disponíveis. Eu estou lembrando, a gente está lembrando desse gráfico, ele surgindo até para a gente descobrir quais são as alterações que podem trazer de impacto para o autismo, falando da evolução da genética. Em 2014, surgem os primeiros trabalhos mostrando qual a relação de risco da genética. Então, assim, a gente tem aí 10 anos e de uma evolução tremenda. Quando eu abri a TISM em 2015, a gente tinha um número determinado de genes que, quando alterados, estavam relacionados com autismo, que era em torno de 100. Hoje a gente já tem mais ou menos 250 e a gente tem uma evolução de conhecimento muito grande. A gente deu um salto em 10 anos muito grande de conhecimento, de estudos que foram feitos com coortes muito grandes para entender como que essas alterações estão. Então, assim, quando a gente fala de alterações, a gente fala de alterações que são raras. Alterações raras são aquelas que acontecem em menos de 1% da população. Alterações comuns em mais de 1% da população. E a gente tem as alterações que são herdadas. E herdadas são alterações que vieram dos pais, né, do pai ou da mãe. E as alterações de novo, quando a gente fala de novo, são as alterações que acontecem só naquela pessoa. Então, são as alterações que são genéticas, mas que não foram herdadas. Isso é um conceito que a gente precisa saber, que é bastante importante. Esse é um conceito bastante importante para isso que a gente quer discutir hoje, não apenas genética, que passaríamos dias falando, a gente ama esse assunto, mas a genética do autismo profundo, que a gente chama aqui do autismo profundo, né? Que eu acho super importante essa recapitulação histórica, digamos assim, do avanço da área, né? E dos exames, como eles foram surgindo, né? Da precisão da área, porque é isso, voltando, de fora, assim, que não está no campo da genética, nos últimos 10 anos, para quem está na área do autismo, mesmo na intervenção, a gente se acostumou a discutir e a conversar sobre a genética, como que a genética está ajudando a gente a identificar subtipos de autismo, como está na base desse diagnóstico mais etiológico, os exames, né? Então tudo isso foi uma área assim muito crescente e que parece que a cada vez mais agora chega uma novidade e tem um paper novo, algo novo para a gente falar sobre. É muito, é muito. Se a gente colocar no PubMed anos atrás, o número de artigos que saía e hoje é um número assim avassalador de coisas novas. Quando você fala da genética e dos exames e do conhecimento, eu coloco muitas vezes nas minhas palestras assim, quando a gente não tem o conhecimento genético, a gente tem uma porta fechada. Para a gente abrir, a gente faz os exames. Então, a gente abre essa porta, mas para abrir, a gente precisa fazer os exames, né? É uma possibilidade. Quando a gente faz os exames, o que acontece? A gente abre caminhos, e caminhos que podem nos levar tanto à genética, mas a genética, ela nunca caminha sozinha. Porque para você ter uma resposta genética, você precisa sempre associar com a clínica. A resposta genética, ela precisa de um caminho clínico. Então, a genética, ela precisa estar de mão dadas com a clínica. E aí,
ou você não tem essa resposta genética ainda, porque ainda não tem o conhecimento suficiente, e você anda com a clínica sozinha, mas você faz a exclusão de possibilidades genéticas. É isso que eu vejo a genética e vejo dessa forma, que ela traz essas aberturas, e é para isso que a gente precisa cada dia mais ter esse conhecimento genético. Esse entrosamento. A gente vai falar de exame um pouco mais, vamos voltar um pouco então. Vamos. Né? Eu queria, assim, nas suas aulas você explica muito sobre modelos. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu sou muito visual e muita gente é visual também. Então, quando você começou a mostrar ali, a gente sabe que tem um artigo que vem de 2017, 18, sobre a teoria dos corpos, né, que vai desenhando literalmente para a gente o que acontece ali, como que as coisas estão acontecendo ali no mundo da genética e como está relacionado ao autismo. Eu queria muito que a gente pudesse retomar isso, que você pudesse demonstrar para a gente, né, como uma base assim mais palpável, sabe, Grace, para a gente discutir esses avanços, essas coisas novas e progredir aí na nossa discussão. Sim, na verdade, antes de trazer o modelo, eu vou trazer o conceito. Tá. O modelo dos corpos, ele surge para que a gente tenha realmente uma visualização de qual é o conceito que traz do que é o autismo. O autismo, ele é um transtorno majoritariamente genético. Então, a gente sabe, sim, mas ele é um transtorno genético, poligênico, então que envolve vários genes, não é uma condição monogênica que nem uma síndrome. Sim. Ele é um transtorno poligênico, ele é um transtorno multifatorial. Então, ele é um transtorno onde a gente tem fatores genéticos e fatores ambientais que estão envolvidos. E ele tem uma coisa muito importante que a gente tem que ver. Ele é um transtorno aditivo, que é a somatória dos fatores genéticos com fatores ambientais, que quando atinge o limiar, eles acabam tendo a manifestação, que é, nesse caso, o autismo. Então, isso é o conceito que a gente tem e que o modelo do copo traz para nós, tá certo? Então a gente precisa sempre ter na cabeça o que é o autismo do ponto de vista genético. É um transtorno poligênico, multifatorial e aditivo. E quando a gente fala de multifatorial, acho que só uma pausa, uma pequena pausa. A gente sabe que está falando com um público grande quando está assim num podcast. Quando está falando de multifatorial e está falando de causação ambiental, a gente está falando de causação ambiental num ambiente intrauterino, né, de formação. A gente não está falando de variáveis aí ao longo da vida, de traumas, a gente não está falando isso, de tela, a gente está falando de ambiente ultraterino e está falando sim de algumas variáveis epigenéticas que a gente vem estudando. Eu acho super importante no podcast a gente sempre fazer esse adendo e ressaltar um pouco isso, depois a gente volta para o modelo. Você fala um pouquinho disso para a gente, Gra? O que a gente tem que pensar é que ninguém se torna autista, as pessoas nascem autistas, isso é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de epigenética, a gente tem que lembrar qual é o conceito de epigenética, que são alterações químicas que levam à mudança da expressão gênica, mas que não levam à alteração do DNA. Porque muitas pessoas têm vindo com o conceito de epigenética, de dizer, eu vou fazer uma reprogramação epigenética e vou mudar para os meus filhos. Para os meus filhos. Só que isso não acontece. Então, já teve até papo disso, de gente falar que fez reprogramação epigenética para não ter filhos com TEA. Já não aconteceu? Aconteceu. E eu gosto de reforçar isso porque, assim, você ter uma dieta saudável, você tentar estar livre de infecções, isso é importante, porque a gente sabe que infecções é um fator de risco ambiental, porque leva à produção de citocinas que podem influenciar na expressão de genes. Então, não muda a expressão de genes. O que a epigenética faz? Só para vocês entenderem. Liga e desliga genes. Isso é um mecanismo que acontece no nosso organismo sempre. O tempo inteiro. Por quê? Imagine que nossas células, elas vêm de todas as células são iguais. Como eu faço uma célula virar de cérebro e a outra ser uma célula de fígado? Por causa dessa sintonia fina de mecanismo de regulação, de epigenética.
Então, se eu estou no cérebro, eu vou fazer o quê? Ligar a maquinaria do cérebro. Se eu estou no fígado, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar a maquinaria do fígado. Eu ligo e desligo genes por mecanismos de metilação, adenilação, esses introns, né? Todos esses mecanismos regulatórios que faz com que eu tenha um ajuste fino da minha célula e ela vai falar, não, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Quando eu tenho um processo de infecção, eu posso falar para um gene ser super expresso ou menos expresso. Então, isso acaba desregulando aquele mecanismo legal, correto daquela célula. Então, fazer uma digestão, fazer uma ingestão correta de algumas coisas é muito importante. Só que vamos pensar, se eu tenho uma mutação, a gente não chama mais de mutação, a gente chama de alteração genética, num gene que é importante para uma função sináptica, não vai ser fazendo reprogramação epigenética ou comendo direito, o gene já está alterado. Não vai mudar. Eu não mudo a base do DNA. Isso é muito importante a gente saber esse conceito. Tá? Ou seja, é quando o estilo de vida ou quando você adota mudanças no estilo de vida, quer adotar, mas você tem ali uma base neurobiológica tão forte que não vai adiantar, né? Então acho que isso é importante também, porque os conceitos eles são feitos de forma circunscrita na ciência ali, determinados, operacionalizados, e quando a gente vê ele está andando e já andando de uma forma errada. E a epigenética foi um conceito que veio, foi importante e ele foi assim degringolando, descaracterizado de forma errada. Então acho que é importante falar isso, né? Você não se reprograma e nem passa para a próxima geração. E tem essa coisa também do ambiente, desse ambiente ultrauterino, ou dessas variáveis epigenéticas que estão sendo estudadas, que podem sim ter aí Hoje o que a gente sabe que são fatores ambientais, a idade paterna, idade materna, prematuridade, baixo peso ao nascer, infecções, utilização de um medicamento chamado ácido valproico e curto intervalo entre as gestações. O restante não tem artigos na literatura que evidenciam como sendo fatores de risco. Que nem, não tem evidências que o paracetamol é um fator de risco. Vacinas a gente sabe que não é. Não tem nada de comida que leve a ser um fator de risco. Então não tem na literatura isso. E nem traumas e telas, né? Traumas, depressão pós-parto. Não que uma educação bem fundamentada, saudável, né, com boas estimulações, ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, ela é super importante, não é que a gente está falando que isso não é importante. A restrição do uso de telas com os filhos é importante, né? A relação com os familiares, mas isso não causa autismo. Não causa autismo. Pelo menos na literatura, nas literaturas de grandes autores que a gente acompanha, isso não foi postulado como fator de risco para autismo. Voltando para o nosso modelo poligênico, então, já que a gente esgotou o multifatorial. A gente já esgotou qual a relação ambiental. Você pode me dar o primeiro copo? Eu quero mostrar. Copo. É o primeiro copo. Isso. Como que é esse modelo? O modelo, ele significa o quê? Que a pessoa, ela é representada por um copo, certo? Então, aqui é o copo. A borda do copo significa o limite entre ser autista e não ser autista. E os fatores genéticos e ambientais, eles são representados por esferas. Certo. Como a gente sabe que ele é majoritariamente genético, as esferas menores, que é a penetrância, o quanto aquilo lá é importante para desenvolver a manifestação clínica, né, para ter a manifestação clínica, é o tamanho das esferas. Então a gente tem ali uma penetrância. Esses daqui são os fatores ambientais, que são os de menor risco. Aqui a gente tem as variantes genéticas. Essa é uma variante rara, que tem o maior peso. De novo. Essa daqui é rara só. Só rara. Essa é rara. Essa daqui é uma variante comum.
E essa daqui precisava ser uma variante um pouquinho maior, que é uma rara, tá? É que eu não tinha bolinha. É outra mas rara, é então. uma outra rara. Só que essa é herdada e essa é de novo. Ah, ela transbordou Ela o limiar transbordou. aí da pessoa. Aqui, ela seria o quê? Autista. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Agora, a gente vai entender um pouquinho dos conceitos de herdada e de novo. E aí a gente vai entender um outro conceito. Os pais de autistas, eles são autistas na maioria das vezes? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, Mas eles podem ser. Aí, eles podem muitas vezes. ser. E o fato deles, se eles não forem autistas, eles estão livres de não carregarem nenhuma alteração genética? Não. A gente pode dizer na nossa família que a gente nunca teve uma pessoa com autismo? Não. Lá, 60 anos atrás, a gente pode dizer qualquer Nem pessoa? uma geração mais próxima. Nem, não podemos, né? Não. Porque era muito difícil ter acesso ao diagnóstico. E tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Nas condições neuropsiquiátricas, existem genes comuns. Existem genes comuns com TDAH, existem genes comuns com depressão, ansiedade, Toque. transtorno bipolar, existem genes comuns com a esquizofrenia. A gente pode dizer que nunca teve alguém na nossa família com alguma dessas condições? Não. Absolutamente. Então, isso significa... E existem alterações genéticas que são comuns, que existem em mais de 1% da população. Então, os pais podem carregar alterações genéticas? Sim. E é isso que a gente vê, e é isso que o modelo do copo me traz. Então, você pode me dar o outro Pai. modelo? Pai. Então, Mãe. tá faltando uma bolinha ali. Então, aqui, ó, a mãe... Ó, opa, eu pego o pai e falo a mãe. Tô bem, hein? Quer que se volte para alguma câmera? Tá bom? Tá bom. Aqui é o pai, variantes, fatores ambientais, então esferas menores, uma variante comum do pai. Ali tinha que ser uma bolinha laranja, tá? Uma bolinha preta, tá? Aqui, então, uma variante comum. Vamos assumir que aqui é uma variante comum. Aqui, a gente tem a da mãe. Vou botar aqui. Fator ambiental, né? Então, variante rara e uma variante comum. Tá certo? Tá certo. Eles atingiram a borda? Não. Mas a mãe tem uma variante rara. Tá certo? Tá mais certo. ampliado. Talvez. Talvez. Fabiana disse fenótipo ampliado, talvez. Muitas vezes, sim. Isso. Os pais podem estar no fenótipo ampliado, não atingiram a borda, então não tem critério para atingir o diagnóstico. Muitas vezes a gente tem isso. Aí você pode me dar, desses pais, os filhos que surgiram? Vamos começar pelo neurotípico. Pode me trazer todos. Aí a gente tem os Tem. e o outro neurotípico. Aquele ali não vem, né? O síndrome. Não. Neurotípico. Eles tiveram 4 filhos, esses Estão pais. inspirados esse casal, hein? É. 4. Aqui, 2 filhos neurotípicos, que a gente, porque não atingiram a borda do copo, mas herdaram ali algumas variantes dos seus pais. Eu vou tirar os neurotípicos, porque eles não estão aqui, vou botar os pais para a gente analisar os outros. Então, aqui, ó, vamos analisar. Esse daqui, ele recebeu a variante Ambiente. comum do pai e alguns fatores ambientais, tá certo? Tá Esse certo. daqui do pai. Ele recebeu uma variante comum da mãe e uma variante rara da mãe. Ok. Se ele parasse por aqui e só recebesse as variantes herdadas, ele Não seria tá- autista? Não. Não, aqui na minha visão não estaria transbordando Mas o ele- limiar. Não,
não era para Estaria transbordar. quase. Quase, ele se fenótipo Ampliado. ampliado. Até dá nome para esse negócio. Agora, ele recebeu essa bolinha aqui, que é uma variante só dele, de novo. Rara que ele fez. Ele fez Não é essa- rara, mas é de novo. É, de novo. Nem sempre o de novo é rara, mas o raro é sempre de novo. Agora, esse daqui tem variantes, fatores ambientais, desculpas. Tem a variante comum da mãe e tem uma variante só dele, que já é importante para completar o copo. Essa variante aqui é a de novo. É a de novo, Que é e aqui dele a só gente e chama já- rara. Eu vou até trazer o uma tamanho tamanho maior, dela, né? mas é uma variante rara, tá? Esse daqui é igual a esse? Não. E aqui eu vou fazer uma inferência sobre 2 estudos. O estudo desse trabalho é do Hoang, é de um grupo do Sikh Kids Hospital. Eles não chamam essas variantes de raras e comum. Essa variante lá eles chamam de fraca e forte. Nós trouxemos o nome de rara e de comum por causa de 2 trabalhos. Ah, que fala rara e ultra rara. Um é do Polimante, que traz uma seguinte determinação. Eles fizeram um trabalho com 400 mil pacientes, onde eles observaram que pacientes que atingiam, que tinham inteligência preservada na infância, atingiam maior nível de escolaridade e chegavam até o nível universitário, eram aqueles pacientes que tinham mais variantes comuns e eram aqueles que tinham as variantes herdadas. Por isso que a gente mudou o conceito do modelo de copas. E por isso que É um quase a gente ajuste. fala rara de novo e herdada Esse comum, daí né? não só- é o que está no modelo do copo, é uma variante, é uma variação nossa, Tá. é minha e do Diogo, que a gente mudou por conta desses trabalhos. Tá. Por outro lado, esse é do Polimante, de 2017. Certo. Por outro lado, tem o trabalho do Gana, de 2018, que mostra o seguinte: 100 mil pacientes eles fizeram e eles analisaram variantes de pacientes com doenças crônicas e pacientes com condições Diabetes. neuropsiquiátricas. As doenças crônicas eram diabetes, doença intestinal, doenças de Crohn e mais uma outra que agora eu não lembro. E a outra, eles analisaram indivíduos que tinham TEA, deficiência intelectual, TDAH e esquizofrenia. E o que eles viram nesses pacientes? Que os pacientes que tinham doenças crônicas não tinham alterações comuns. E aqueles pacientes que tinham essas condições neuropsiquiátricas eram pacientes que tinham alterações no DNA em regiões raras e ultra raras. Isso significa regiões que não poderiam ser alteradas. Então, já ter Mesmo alterações... CEA com nível menor de suporte... Não, eles só falaram TEA. Tá. Eles não chegaram a dizer Teria que tipo de TEA. Eles só colocaram que era TEA, DI, e a gente imagina que era um TEA que talvez tivesse necessidade de suporte maior. um suporte maior, porque eles pegaram condições importantes. Então, TEA, DI, e eles viram que eram regiões, e a gente imagina e faz a inferência de regiões raras e ultra raras, regiões que eram importantes para o DNA e, quando alteradas, levavam a uma manifestação clínica. Então, por isso que a gente traz essa denominação, e com o passar do tempo isso foi ficando cada dia mais crítico. Então, a gente costuma dizer o seguinte: variantes comuns são aquelas que têm mais frequência na população, são aquelas que não estão relacionadas com deficiência intelectual, porque o trabalho mostrou que tem mais nível de escolaridade, as pessoas conseguem se formar e chegar ao nível universitário. São aquelas que são herdadas, tá certo? Na maior parte delas são herdadas ou não sempre? Não, a maior parte delas são herdadas. Maior parte delas são variantes comuns herdadas. E seria esse modelo de copo. Tá vendo? Ó, maior parte herdadas. Eu poderia dizer que esse TEA aqui teria uma necessidade de suporte menor, talvez? Nível 1. É isso. Gente,
Eu acho tão bom quando a gente olha, né, e Esse daqui seria um materializa. TEA nível 1. Então, Por outro lado, a gente teria que variantes raras são aquelas de menos frequência na população, mas são aquelas que cursam com mais comorbidades, mais deficiência intelectual, e seriam os TEAs que, Mas de nem novo, sempre é de novo? Ou maioria rara? das vezes de novo. A gente faz essa... Tá. De novo, De novo, variantes raras, maiores. de novo, e são aquelas que viriam, então, com TEA nível de suporte maior, TEA nível 3, e aquelas que a gente fala que são as doenças raras, e que a gente colocaria aqui o autismo profundo. Fabi, Porque o que seria? são- Desculpa. mas é só para continuar meu pensamento, e essas seriam as doenças raras. E isso a gente tem visto nos outros trabalhos, que são alterações mais raras, são alterações que já uma pequena alteração já leva a uma manifestação clínica, são aquelas alterações que a gente vê que são menos comuns. esse tipo de alteração, ele é detectável em exome? Por É exemplo, sim, Essa é sim. Assim, é que a gente, quando tem muito polimorfismos, a gente acaba, tem alguns que a gente não relata, mas se há uma alteração importante, a gente relata, e às vezes, se você fizer, a gente já fez alguns exomas no laboratório que a gente viu que tinha alteração, não era uma alteração que era mais frequente, e a gente viu nos pais. Então, é factível de achar algumas alterações. Muito Então, bom. Mas se- isso não é sempre, né? Se eu submeto esse paciente a uma investigação genética Pode ser. comum da que a gente tem hoje, acessível, não em âmbito de pesquisa, mas na vida real, esse paciente, a gente consegue reconhecer? Olha, é muito relativo. Todo exame genético ele tem o que a gente chama de resolutividade. Cada exame genético tem uma resolutividade diferente. É muito importante. É assunto exame, mas a gente põe aqui, porque eu acho que é importante para a pergunta o da exame- Fabiana. Um exame, o cariótipo, qual a Uhum. resolutividade do cariótipo? 3 a 5%. É bem baixo. Então, até quando as pessoas falam assim, eu fiz um cariótipo, não teve alteração. Aí a gente fala assim, olha, o número de alterações que vai ter num exame desse é muito baixo, né? Então, 3 a 5% é pequeno. Então, assim, até a pessoa fala, deu negativo. Aí a gente fala, não, deu 100 alterações. Que tipo de alterações? Alterações numéricas e estruturais. Que é isso que a gente vê no exame desse. Aí você fala assim, então vou fazer um array. Qual é a resolutividade para um array? 15 a 20%. Pouco maior, mas... É um pouco maior, então 15 a 20%. Então você tem chance de pegar deleções e duplicações e outras, agora tem outros tipos de alterações que a gente vê também nesse exame. Então já aumenta um pouquinho. E no exome no genoma? Qual é a resolutividade? De acordo com os últimos trabalhos, a gente tem a resolutividade para o exoma de 34% e para o genoma de 43%. Então, assim, você vê que a diferença entre o genoma e o exoma é pequena, 9%. Então, por isso que você tem que pensar qual dos dois eu vou querer. Porque não é uma grande diferença. Essa resolutividade, depois a gente fala mais, mas ela vem aumentando. Ela vem Aumentando ao longo do por tempo, porque a tecnologia com que você faz e né, o exame... Por 2 motivos. A capacidade de análise vem melhorando. Porque a gente vem incorporando cada dia mais as análises, que nem o genoma hoje, já um dono de laboratório me chamou para participar aí de um evento, e ele veio me falar, olha, Graciela, hoje a gente já consegue incorporar no genoma a análise do X frágil, que era uma coisa que há 5 anos atrás a gente não conseguia. Que nem no exoma, hoje a gente já consegue incorporar as análises do array, que é de ver deleções e duplicações, coisa que há 5 anos a gente não conseguia. Então, melhorias de análises. E outra coisa, como que a gente faz um exame de exoma e genoma? A gente faz uma análise com essas variantes. Os bancos estão cada dia aumentando. maiores. Então, você deposita ali
as variantes genéticas. Então, isso aumenta a resolutividade, porque a gente tem mais conhecimento acerca da genética. Perfeito. Por isso que as Então, pessoas, então, esses E bancos... cabe, Graciele, por exemplo, um paciente desse que submeteu a um exoma e esse paciente específico. E aí veio resultados, não quero falar negativo, Sem alteração. sem alteração. Faz sentido submeter a reanálise de tempos em tempos? Então, o American College of Medical Genetics and Genomics, ele preconiza que você faça a reanálise de 1 a 3 anos. E quando você Com faz... todo o material ou submeter Não, o mesmo? só os dados. Você faz a reanálise só dos dados, porque o material genético não vai mudar. O que muda é a interpretação dos dados. Então, de 1 a 3 anos, você pode fazer a reanálise e você tem uma resolutividade, uma chance de encontrar uma nova alteração genética de 10 a 16%. Posso contar uma história aqui? Pode. Uma história muito interessante. Quando eu estava no laboratório, eu lembro de uma mãe que ela tinha um filho bastante comprometido. Eu acredito que se eu não conhecesse que ele vai ter uma alteração genética, eu falaria que ele tinha um autismo profundo. Mas, no fim, ela falava assim pra gente, não, meu filho, não é possível que ele não tenha uma alteração genética, ele é muito comprometido. Mas ele era um menino que era muito comprometido, ele tinha faces dismórficas, ele tinha muito comprometimento mesmo, ele tinha deficiência intelectual, ele tinha atraso de fala. Então, assim, bem característico com o que a gente está estudando aqui hoje. E ela falou assim pra gente, logo depois, ele fez um primeiro exoma e deu 100 alterações. Aí ela pediu pra gente, porque a gente sempre ofereceu, desde o nascimento do nosso laboratório, a gente ofereceu a reanálise. Primeiro a gente começou com 6 meses, aí depois com o avanço da literatura a gente viu que era de 1 ano a 3 anos, a gente começou a sugerir com 2 anos. Porque a ciência ela avança, mas às vezes não tão rápido como a gente imagina. Aí ela chegou pra gente em 6 meses e falou assim, vocês podem reanalisar? Aí eu falei pra ela, não, é muito pouco tempo, vamos esperar mais 6 meses. E essa mulher, de mês em mês, ela ligava pra gente pedindo pra reanálise. Aí quando deu, acho que uns 10 meses, 11 meses, eu juro, eu já não sabia mais o que fazer. E na verdade eu senti tanto o desespero dela. E eu como mãe me pus no lugar dela, né? Aí eu falei assim, gente, vamos reanalisar, porque, sei lá, eu acho que ela tá tendo um feeling aí, não sei. Nós reanalisamos e não é que tinha uma alteração super ultra rara, que não tinha mais em quase outras pessoas, que tinha sido depositada 8 meses depois do... A gente tem uma paciente em comum que a reanálise também veio da entrega. no Singapura. Então, acontece. É muito, muito comum isso acontecer. Agora, se achou alteração, não tem mais necessidade de ficar fazendo reanálise, né? Se achou a manifestação clínica, se achou o gene, aí não justifica. Mas é muito interessante como 10 a 16%. Tem um artigo de doença rara que aumenta um pouquinho, eu não vou lembrar exatamente o número, mas assim, tipo 20 alguma coisa para 30%, sabe? Mas números assim, em torno de 20%. É muito interessante. E em termos práticos, isso é sempre solicitado ao mesmo laboratório que fez, ou você pode submeter essa reanálise a outros? Olha, você pode pedir para o seu laboratório, não são todos os laboratórios que fazem, é um dó, a gente fazia até para outros laboratórios, mas aí você tem que tentar no seu laboratório e ver se existem outros laboratórios que fazem como serviço à parte. Não é tão fácil assim. Agora, Graça, voltando um pouco aqui para o nosso modelo, a gente volta para os exames, que eu acho que está ótima essa discussão, tão importante, mas para entender, assim, aqui a gente tem um modelo que ele parece ser bem forte para a gente começar a entender a manifestação de quadros que explicam a base neurobiológica, um diagnóstico, né, mais etiológico, eu vi você usando esse termo, para autismo profundo, que é o nosso tema aqui principal hoje, em termos de genética, né? Sim. Mas a gente vê também outros artigos, por exemplo, esse do modelo da jarra, né, que muda um pouco. Por que muda? É uma questão de um outro grupo de pesquisadores que quis dar uma roupagem diferente ou realmente traz alguma coisa nesse
nesse período de 6 anos. Não, um pouco mais, né? 6 Porque anos. esse é 2018. 18. 18. Final 17 para 18. Para agora, que é essa publicação das jarras, do modelo de jarras, o que traz para a gente? Mostra, assim, se tem alguma coisa nova que revela mais fortemente a base genética, neurobiológica do autismo profundo, ou não? Eu acredito que sim, porque esse modelo, como eu falei, ele trazia fraco e forte. Sim, essa adaptação de rara, rara é uma adaptação que a gente tinha feito há muitos anos. Então, esses autores, eles não o usavam... Wang e colaboradores que não usavam a terminologia rara e letra rara. Não, era forte e fraca. O tamanho das esferas eram forte e fraca. Tamanho de efeito pode ser também. Era por penetrância. Aquilo ali era essa daqui levava a uma manifestação clínica, a outra tinha um menor efeito. Então, assim, eu acredito que eles trouxeram numa abordagem, para não trazer o copo de novo, eles trouxeram esse 2025. Esse 2025, eles trouxeram uma nova abordagem, mas que para mim, como eu sempre já usei o raras e eles validaram qual era o meu conceito. Só que eu queria que você me desse o outro copo para eu trazer um outro conceito para vocês. É importante, gente, para quem está nos assistindo, a gente vai deixar todos esses artigos, a literatura que a gente está falando na nossa legenda aqui do episódio, viu? Que é bom vocês irem lá checar, né? Vocês por vocês mesmos, tem muita coisa boa para ver, né? Sim. E aqui, ó, só um conceito diferente, que a gente falou que o autismo era um transtorno poligênico, multifatorial e aditivo. E esses modelos trazem isso, né? Poligênico, multifatorial e aditivo. E aqui eu faço um paralelo do conceito de síndrome. Quando a gente tem uma síndrome, é como se a gente tivesse uma única variante, uma única alteração genética que já levasse à manifestação clínica. Por exemplo, a trissomia 21, a mais comum. Também. Ou então a RET, ou então a síndrome de Phelan-McDermid, ou a síndrome de Angelman, que uma única alteração, quer seja ela estrutural, ou quer seja ela gênica, já leva ao fenótipo, tá certo? Então, é como se a gente tivesse ali o copo já enche com apenas uma alteração. É o que a gente chama das condições monogênicas, né? E a gente tem que lembrar que 20 a 30% do autismo é sindrômico. Isso é uma coisa importante. Então, ou seja, então vamos parar um pouquinho aí. Se ele é sindrômico, ele tem uma variante que já transborda. Isso. E causa a síndrome inteira por causa dessa variante. E o TEA tá junto. E nada impede que essa variante surja naquela família também, não é? Não. Aqui ela tá isolada. Mas poderia estar Parece lá, que poderia ele ser um tá filho. Exatamente. Podia estar ali. E pode também vir com uma carga genética também daquela família, né? E o que tá... E ela, geralmente, essas variantes são não herdadas. Não herdadas, de novo. Desculpa, as não herdadas Então, e eu tô falando isso porque o que traz o modelo de jarro, né? Ele traz a mesma história do limiar, só que em vez de copo ele fala que é um jarro, que é a mesma coisa, né? Na foto E aí o que ele traz? Que as variantes, de novo, elas trazem um grande efeito, que é o mesmo que a gente viu aqui. Então, assim, uma variante, de novo, aquela que eu chamei de variante rara, traz um grande efeito, só que eu pensaria numa variante assim, uma variante monogênica, então uma única variante já levando uma manifestação inclusive, clínica. Eles põem uma pedra de gelo pedra de gelo. É uma variante rara e eles colocam a síndrome do SCN2. A síndrome do SCN2 é uma síndrome que leva a deficiência intelectual, a condições de... Eu até anotei, para eu não esquecer. SCN2. Ela leva a condições de TEA, DI e convulsão. E epilepsia, que é até muito parecido até com o que a gente vê. E é uma síndrome que hoje eles estão até pesquisando para ver tratamento. E quando tem perda de função. O que a gente fala que é um gene que tem perda de função?
o cromossomo ele tem 2 alelos. Sim. Se tem alteração em um dos alelos, já leva a manifestação clínica. Tá? Então, isso é o que acontece. Então, se você já tem uma alteração genética em um dos alelos, você já tem a manifestação. E é isso que a gente vê nesse modelo de jarro. Então, assim, a variante rara, que é uma perda de função, porque eles põem um PTV, que é a proteína truncada, então já não, o gene ele já não é transcrito. Então, você já tem ali uma proteína que não vai ser produzida da forma que tem que ser produzida. Então, é isso que acontece. Aí você tem proteínas, aí você tem um outro modelo de jarro que eles chamam de variantes de efeitos moderados. Gente, estou fazendo uma colinha aqui porque é muito nome, tá? E esse daí de efeitos moderados. Então, eles falam que mais de uma variante, então uma condição poligênica, levando a uma manifestação clínica. Então, você precisa de ter mais de um gene para levar a manifestação clínica. Mesma coisa do que a gente está vendo. Estava vendo lá, por exemplo, naquele TEA com menor necessidade de suporte. Isso. Ou então, se a gente tivesse um outro que atingisse aqui. Porque aqui... A mãe? Não, o irmão. Lá. Um irmão que a gente atingisse. Porque aquele lá que a gente vê que tem o raro, ele ainda tem uma outra variante comum. Tem. Então, a gente está pensando num outro. Então, aqui é como se tivesse Aqui é a variante rara... sozinha, isolada, que a gente vê bem forte no modelo de jarro. Que é sindrômico. Que é sindrômico. O outro TEA seria esse aqui, ó. Porque tem mais de uma variante que leva ao efeito moderado. E... aí a gente vê o outro que são várias variantes comuns. Porque ele fala, é que lá ele dá um efeito maior, de muitas mesmo. Então eles falam, variantes comuns de efeito pequeno, que é a somatória. Então eles mudaram um pouco o modelo de copo, mas se a gente for pensar no raciocínio... o raciocínio é muito parecido. É como se a gente tivesse variantes raras de grande efeito que levam a uma manifestação clínica, que são geralmente não herdadas. A gente tem variantes de efeitos moderados, que são variantes que são associadas e levam a um efeito também clínico, mas não precisa mais do que uma. E a gente tem as variantes comuns que levam ao efeito também, mas precisa... esse efeito não é um efeito é um efeito mais leve. É assim que eu interpreto e é muito parecido com o que a gente vê do modelo do copo. É que o modelo do copo, eles não usavam rara e... usava maior e menor. Essa relação de rara é uma relação que a gente colocou, né? Então... pela nossa interpretação. Mas então, resumindo um pouco tudo isso, esses modelos que eu acho que ajudam demais a gente a materializar e tangencializar os conceitos, a gente efetivamente hoje, 2025, tem um acúmulo de conhecimento na genética, poderia dizer isso, gente, que nos ajuda a identificar, ou pelo menos a uma avenida, um caminho para falar assim, olha, por aqui a gente tem uma probabilidade maior de conseguir encontrar esse subtipo de indivíduos amplamente afetados que se aproximam disso que a gente está falando de autismo profundo. E eu acredito assim, que a genética diz o seguinte: existem perfis clínicos diferentes, com genéticas distintas, e que a gente tem que entender que a genética é diferente. Os autistas são diferentes, com genéticas muito características, e que sim, os autistas que têm um nível maior, eles têm uma genética, maior de suporte, como é o caso do autismo profundo, eles têm uma genética muito particular, que são variantes raras, tá certo? Não herdadas e que tem perda de função.
que essa perda de função já ter uma alteração em um dos alelos já leva à manifestação clínica. Em resumo, é assim que eu vejo, e isso tem muito a ver até com esse último trabalho que saiu em julho, que são dos 4 perfis. Eles fizeram um trabalho onde eles colocaram... Esse aí deu uma quebradinha na internet, né? As pessoas falaram muito sobre ele. Eu fui para Graça, falei, Graça, ajuda aqui. O que as pessoas... É muito interessante esse trabalho, porque ele então, traz... um pouco, é da decomposição em 4 perfis clínicos, né? Fenotípicos porque de TEA. Esse tempo inteiro, o que a gente percebe no senso comum é que as pessoas continuam atribuindo ao autismo um único gene ou uma causalidade única, um comportamento único, né? Esse conceito, por mais de que ele esteja amplamente estabelecido, assim, cientificamente, ele não é um conceito que alcançou as pessoas. A gente continua achando que autismo é uma única entidade clínica. Isso. Passa muito longe disso. E o que mais a gente tem que sair daqui hoje é que é majoritariamente genético, poligênico, multifatorial e aditivo, e é diferente entre si. Isso, acho que isso esse passo eu gostaria muito de dar aqui nessa conversa hoje, evidenciar, né? Não é nenhum passo nosso, mas evidenciar. Mas é isso aqui a gente tem que falar sobre isso, acho que é uma das nossas preocupações, né? Mas volta então a falar da decomposição. Eles fizeram um trabalho e foi muito interessante, porque eles dividiram esses perfis clínicos tanto através de análise computacional, como depois validaram por análise médica. Eles fizeram 4 perfis, um deles eu vou olhar. São esses estudos amplos de GWAS? Eles fizeram... Estudos amplos de? GWAS. GW. Eles têm GWAS, que é uma sigla para estudo amplo. Mas eles têm... eles fizeram um estudo tanto clínico como de genoma, como de expressão gênica. É um estudo, é muito legal esse artigo. É dificílimo de entender, mas ele é muito legal. Eles fizeram, eles têm 4 perfis. Os desafios moderados, que é o mais leve, que eles alcançam todos os marcos do desenvolvimento. Eles têm o amplamente afetado, que é o mais impactado, tem atraso do desenvolvimento, dificuldades sociais, comportamentos mais graves e comorbidades, que para mim esse é o autismo profundo. Tá, mais que o amplamente afetado seria a única coisa que me deixa um pouco intrigada é a fala, porque o misto, que é um outro comportamento que ele tem um atraso de fala menos proeminente, e esse tem um atraso de fala, a fala está um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo esse tem mais deficiência intelectual. Então esse daqui é o que mais eu fiquei na dúvida, sabe, quando eu fui estudar por conta das características do autismo profundo. Então deficiência intelectual, QI, a comunicação. Então, eu fiquei com essa abordagem, é um estudo que me deixou... E as comorbidades, então ele tem distúrbio de sono, ele tem TDAH, tem depressão, tem ansiedade. Então, esse daqui é alguém que é um dos perfis que me deixa bastante intrigada. E é 10% da população, é 10% de todos. Eu vejo ele como um bem característico. O social e comportamental é aquele que tem os traços centrais do autismo, mas também tem comorbidades, mas não tem atraso no desenvolvimento. E o autismo misto com atraso no desenvolvimento. Ele tem atraso no desenvolvimento, tem deficiência intelectual, tem atraso de fala, mas não tem comorbidade. Então, por isso que me chamou a atenção desse não ser o autismo profundo. Porque a gente sabe que no autismo profundo a gente tem comorbidade. Quase que mais sindrômica, né? E a gente tem bastante... Mas, na verdade, essa expressão autismo profundo não é uma entidade diagnóstica, né? A gente vai a ideia de discutir isso. Que é um tema administrativo para um pouco... Adoro. Adoro a gente discutir. Que é algo que eu queria muito perguntar para a Fabiana, mas eu acho que a gente pode trazer a importância, né? Da onde vem esse termo autismo profundo, por que ele foi cunhado, né?
na Lancet, que é esse artigo também que a gente vai deixar nas referências, em 2021. Que é esse artigo também que a gente vai deixar nas referências em 2021. Vendo a Graça falar, me preocupa da ideia da gente tá trazendo isso como um diagnóstico nosológico, né? Não é. Na verdade, é um termo que a descrição dele no artigo original é de que é um termo administrativo útil que dá por objetivo, a gente, por exemplo, num estudo como esse, você caracterizar, né? Que você tenha características em comum, que haja comparabilidade entre estudos. Então, na verdade, a gente não é um diagnóstico à parte, ou um novo diagnóstico que está surgindo aí. Então, eu não penso nele, eu só fui pensar em se ele encaixava num autismo profundo para tentar entender a genética. Então, não como um diagnóstico, mas sim para entender as características genéticas para conversar com vocês. Porque a gente fala muito aqui do funcionamento desse autismo profundo, né? Que tem sim uma dificuldade intelectual grande, tem uma dificuldade na comunicação muito grande e tem essa necessidade de suporte praticamente 24/7, né? Então. E é isso então que definiria um pouco, mas é isso, né? E não é um diagnóstico, mas é uma outra condição, né, uma característica, um subgrupo que tem essas características. Eu chamo mais como uma caracterização de um determinado grupo dentro do grande grupo. E aí, se você tem essas características, eu posso atribuir a você esse adjetivo, né? E isso ajuda a comparabilidade, porque ouvindo a Grati, a gente vê como essa confusão, né, de nomear, de caracterizar, às vezes parece que as pessoas estão falando de coisas diferentes, quando na verdade elas estão falando exatamente da mesma coisa. Porque cada um resolve atribuir um modelo, uma denominação e aqui eles não chamam de autismo profundo. Até porque esse termo ainda está em construção, em consenso, né? Ele foi proposto, mas ele ainda não é um termo. Eu só mesmo fiquei pensando o que me trouxe a pensar que ele era autismo profundo, para conversar com vocês foi: olha, ele tem atraso de fala, ele tem mais número de intervenções, ele tem comorbidades. Então, se ele tem comorbidades, ele tem mais intervenções, né? Que é diferente do amplamente afetado, porque não tem as comorbidades. Não, que é diferente do social e comportamental e do autismo misto, que é o autismo misto que tem atraso no desenvolvimento, DI, dificuldades motoras, tem um pouquinho de atraso de fala, mas não tem comorbidades, então ele tem menos intervenções. Então ele me chamou a atenção, eu falei assim, não, se tem menos comorbidades, tem menos intervenções, então talvez ele não esteja dentro dessas características. Eu imagino que quem tem mais comorbidades tem mais intervenções. Então, não necessariamente assim. Mas categorizar, né? Que diferente dessa. Né? Mas é que eles põem lá número de intervenções. E o amplamente afetado é o que tem mais. Então, o que tem mais intervenções é o amplamente afetado. Ele tem mais intervenções, ele tem mais deficiência cognitiva. Ele fala poucas palavras, mas o que tem o misto fala um pouco menos. É a diferença entre eles, né? Eles têm uma categorização que eles colocam pra gente, né? Primeiro o perfil clínico. Então eu fiquei tentando trazer qual dos dois era a minha. Mas aí pensando na genética, em tudo que a gente viu, porque aí eles colocam primeiro essa parte de característica clínica, então número de intervenção, DI, o amplamente afetado é mais. O diagnóstico mais precoce é no misto, e eu imagino que o diagnóstico desses pacientes não é tão precoce. Então isso foi o que mais me chamou a atenção, porque eu lembro
de alguma coisa da gente ter um diagnóstico um pouquinho mais tardio. Então eu falei, bom, se o outro tem um diagnóstico um pouco mais precoce, esse daqui tem um pouquinho mais tardio, então ele se encaixa mais nesse amplamente afetado. Eu fiquei montando quebra-cabeças para tentar encaixar, né? Tentar encaixar, porque não falava nada. E aí, com relação aos genes, a genética, o que eles mostraram? Que aquele que tem a genética com variantes mais comuns é o desafios moderados, que é o que tem mais leve, que é o que a gente viu no modelo do copo. Olha que interessante. E da jarra. E da jarra. Aquele que tem a genética com alterações de novo é o amplamente afetado. E com perda de função, tanto em genes de risco para o autismo, como também em genes que estão relacionados à deficiência intelectual. Então, e seguido do misto. O misto vem junto. Só que o tipo de alteração dele é o raro herdado. É o raro herdado. Que é esse que tem o misto. Aí tem um outro, eles também, o que tem os genes que são mais importantes e que tem uma alteração dentro da genética mais relevante é o amplamente afetado. E aí tem uma outra coisa interessante. Eles foram ver em que fase da vida esses genes eram expressos. Aí, o que acontece? As alterações mais precoces, assim, os genes que estão mais relacionados com o início da vida mais precoce, é o misto. E aqueles que têm alterações pós-natais é o social comportamental, que tem os traços centrais. Em relação ao amplamente afetado, ele está com alterações em todas as fases e com alterações mais relevantes. E o misto? O misto nas fases mais iniciais. E o de desafios moderados, ele tem alterações em todas as fases, só que as alterações não são tão relevantes. Pode falar. O que você diz é a expressão gênica acontece em uma determinada fase? Isso, nas fases mais precoces. Ou são uma genes, gravidade maior. Você diz que está presente em todas as fases. Você diz que a expressão pode sim. Os genes alterados eles estão alterados são genes que estão alterados, são genes, vamos supor, ele tem genes que estão alterados em todas as fases da vida. Então, eles têm genes que podem estar alterados em todas as fases da vida. Vão aparecer em todas as fases da vida. Porque existe um subtipo de autismo, né? Também não é algo categórico, mas onde há perda, que antigamente no DSM-4 chamava doença desintegrativa da infância, que é aquela criança que chega até os 2 anos de idade. Perto de 2 anos de idade, com uma certa normalidade, daí começa a declinar. Quando você fala que está presente, é porque ele se são expressos. Nesse momento, mais tardiamente, são não expressos. É aquele autismo de partida, né? Sim. Que provavelmente vai ser esses que têm mais funcionalidade. Características mais comuns. Que tem a expressão de partida. Não é? Sim. Porque quando acender, como a expressão que você usa, quando abrir a porta daquele ali, a gente vai saber que abriu, né? Sim. E aí o diagnóstico mais precoce no misto e o diagnóstico mais tardio no social. Mas também é um estudo esse da decomposição que dá dicas importantes, né? Eu acho que são mais camadas que mostram que existe esse substrato neurobiológico e como que ele está dividido, o que eu vejo, como ele se manifesta e que dá caminhos para a gente entender melhor esses quadros que a gente quer. O autismo como um todo, as doenças do neurodesenvolvimento, todas as desordens, né, todas as condições, mas essa que a gente está falando aqui do autismo profundo hoje. O que eu vejo com esse trabalho? A gente está conseguindo entender cada dia mais o que é.
e que são dependentes de perfis clínicos diferentes. Isso. O que antes a gente colocava tudo num saco. Mesma cesta. É a genética, é isso, é aquilo, é poligênico, é multifatorial, tá, é poligênico, tá, é poligênico, mas a gente sabe que é poligênico, mas tem essa característica, que nem esse trabalho traz assim, olha, eu tenho uma característica X, eu tenho mais leve, eu tenho os traços centrais do autismo, e eu tenho aqui aqueles que têm um atraso de desenvolvimento, que tem atraso de fala e atraso de comorbidade. Mesmo assim, com atraso no neurodesenvolvimento, eu tenho diferença entre o que tem comorbidade e o que não tem. Eu tenho diferença entre... E isso, o que traz nessa abordagem? Pode ser que isso daqui me afete na genética, tem uma genética diferente. Isso pode me trazer o que? Uma medicina personalizada. É isso que me traz uma abordagem... Isso traz nas fases mais iniciais da vida, o quão mais cedo possível. De informação, Muda totalmente. Então, e é dependente do quê? Da genética. Eu acho que o que traz a abordagem é dependente da genética. Se eu sei o caminho da genética, e tem um outro aspecto que eles falaram. Esses são processos, os processos que estão envolvidos nesses genes ou nessa abordagem são processos biológicos ou moleculares. Então, assim, o social comportamental e o de desafios moderados são processos moleculares. Em compensação, tanto amplamente afetado Quanto como misto são os dois. Tanto os processos biológicos como os processos moleculares. Como se eles realmente fossem mais afetados e envolve tudo. Tanto a relação de expressão de genes como os comportamentos biológicos. Então, se você quiser... Pode explicar um pouco mais para o público que são os comportamentos biológicos? Uma comunicação sináptica. Então, Tá. ele pode estar envolvido Isso numa é molecular. comunicação. Isso é o processo biológico. E a relação de processos moleculares é na regulação de genes. Então, olha, eu estou dizendo para esse gene que ele tem que ser expresso ou não expresso. Então, é nesse sentido, é na regulação fina da expressão de genes. E no outro é processos biológicos. Eu acho que a gente caminha, talvez a gente poderia dizer, até para uma área de conhecimento que vai ajudar a compor diagnósticos também mais precisos, né? E quando a gente fala de autismo profundo, que a gente lida desde sempre, eu comecei aí minha carreira em 2001, e era o que esse autismo com nível maior de suporte, muitas vezes sindrômico, né? E que é hoje uma parte do TEA, principalmente depois que a gente teve essa amplitude, né, do guarda-chuva do TEA, é uma parte que a gente tem falado pouco. Ele permanece, ele continua, mas a gente tem falado pouco sobre as necessidades deles, sobre os direitos deles, o que eles precisam de apoio nas escolas, né, na educação, ao longo da vida, nas pesquisas. Então, fala. Porque quando você pensa, quando o termo foi cunhado, né, lá que o DSM publica a primeira vez, a gente tem uma prevalência de autismo de 3 para 10 mil. E hoje a gente está falando de alguma coisa de 1 para 40. E quando você vê a prevalência desse subgrupo mais severamente afetado, que representa 1/4, né, desse universo atual, ele se manteve igual ao longo do tempo. Então, o que mudou no autismo não foi esse grupo. Daí eu acho que é muito importante que a genética seja um grande apoio para esse grupo e que a gente, de certa forma, esse movimento para destacar esse grupo faz muito sentido, porque esse ganho de prevalência, claro que tem inúmeras razões que se atribuem, né, para o ganho de prevalência, a sensibilidade do diagnóstico, mas o que houve de fato, que está bem documentado, é o aumento no subgrupo menos afetado. Com menor necessidade de suporte. E aí a gente tem um grupo que precisa de muito suporte, esse a gente também está falando dessa classificação autismo profundo, e que ele está
subrepresentado em várias esferas, nas esferas do delineamento das intervenções, né? Não vem se falando tanto sobre isso nas pesquisas, né? E na busca de direitos. Então, assim, tá aqui falando sobre autismo profundo dessa perspectiva é uma dos motivos, né? São esses, né? Para nós, na genética, nós sempre sentimos falta de fazer exames desses pacientes. Tá. Pra gente, a gente sempre achou que no laboratório sempre vinham aqueles que talvez a gente tinha ali uma população que talvez tinha mais acesso aos exames, e esse grupo às vezes não era o grupo que tinha tanto acesso aos exames. A gente sempre ficou com esse sentimento, era uma discussão que a gente fazia. Era uma Eu acho que discussão. tem um entendimento também médico de que o exame serve para mudar curso de doença. E eu acho que a genética, eu escuto muito isso entre os meus pares, né? Fazer exame para quê? Não vai mudar nada, né? Acha que é mas a família que é impactada por isso, e aí daí eu estou falando por mim, eu acho que a compreensão genética do que aconteceu e dos fenômenos biológicos que estão ali envolvidos, né, isso dá uma clareza muito grande. E eu fui muitas vezes, antes de ser médica, desencorajada a fazer investigação genética, porque dizia, mas o que vai mudar? Né? Vai fazer um investimento enorme para quê? Né? Então, tem esse pensamento na medicina de que o recurso precisa ser útil, e a utilidade na medicina, muitas vezes, é mudar desfecho. Mas a clareza, para mim, ela é muito valiosa. Eu acho que a genética, assim, é ela que vai nos presentear, assim, com o conforto de entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Né? Vai elucidar, né? Qual é a base, né? Você falando isso, existe um trabalho que esqueci o nome do autor agora, que ele diz que apesar dos exames genéticos trazerem abordagens tanto do nível terapêutico como de conhecimento e como avaliação de risco de recorrência de uma patologia, apenas 17% dos médicos solicitam esse tipo de exame. Eu acho que vem do nosso treinamento, né, de que o exame precisa ter utilidade. E esse conceito de utilidade também é confuso. Né? Tem que ser debatido. Para que serve um exame genético? Para primeiro saber dar desfecho. Mas você quer saber? Né? Primeiro saber qual é a alteração genética. Segundo, né, para você saber o diagnóstico etiológico, para antecipar, às vezes, alguma condição. Então, às vezes, você sabendo qual síndrome ou qual alteração genética, você pode antecipar ali uma condição. Limites, guiar possibilidades. Guiar a intervenção. Quando você... Aconselhamento. Familiar, né, na família. Você pode ter uma inclusão ou exclusão de alguma condição. Você pode fazer aconselhamento genético retrospectivo, prospectivo. Você pode fazer um aconselhamento mais direcionado, porque você tem o aconselhamento genético empírico, né, que a gente sabe, né, por base de literatura científica, qual é o risco de recorrência. Não. E a gente do lado de cá, voltando de novo para a intervenção e para quem está lidando, digamos assim, no nível fenotípico, tanto para delinear a intervenção quanto para fazer diagnóstico, e daí usando os instrumentos, né, da neuropsicologia, tudo, a gente se debate muito com isso, olhando para uma literatura que até a Fabiana trouxe, a gente vem trocando, que fala quais os instrumentos, né? Que tipo de instrumentos a gente tem para chegar num diagnóstico de autismo profundo, de necessidade maior de suporte, com maior precisão, para além do que está descrito no DSM-5, no CID-11, vai ser mote aqui para um novo episódio sobre autismo profundo, mas é isso. E talvez a genética, acho que está evidenciando que caminha, a meu ver, talvez não, a passos largos para vir se juntar nessa composição, né? E ajudar a gente, então,
com maior precisão, numa medicina de precisão personalizada, com a maior precocidade possível, a delinear intervenções que sejam apropriadas a cada um dos grupos. Prever E aqui, trajetória. prever trajetória e pensar ao Que é longo isso, da vida. Foi daí que inicia a nossa conversa, né? Isso. De que a gente precisa prever trajetória mais precocemente, porque quando a gente prevê a trajetória, a gente sabe o que é importante ensinar. Não faz sentido você ensinar alguém que geneticamente já está descrito que tem uma deficiência, vai ter uma deficiência intelectual, e a gente insistir em alfabetizar essa pessoa, quando na verdade a gente sabe que ela vai lidar no futuro com questões de não vai conseguir usar o banheiro sozinho. Ela teria que aprender bem aquilo que está na cesta do comportamento adaptativo. A gente vai falar sobre isso. Só para finalizar, a gente está vivendo uma era da genética em aspectos terapêuticos. E, olha, Inclusive. hoje verdade. a gente está vivendo uma realidade de consertar algumas coisas que não estão funcionando. Então hoje, terapia não sei gênica, que é a terapia gênica, que sim. eu estou vivendo isso. Hoje eu sou MSL numa indústria farmacêutica e a gente vive isso. A gente está vivendo isso está acontecendo, isso é realidade, isso pode ser a realidade para muitas síndromes e para muitas outras condições. Sim. Hoje a gente já tem estudo clínico para síndrome de Phelan-McDermid. A gente tem estudo clínico para síndrome de Angelman. Eu vi que a gente já está... SYNGAP1. A gente tem para essa síndrome SCN2A. A gente tem para síndrome de X frágil, a gente tem para RET. Então isso daí são realidades que estão acontecendo e que daqui 5 anos isso vai cair, tá? E há um grande interesse da indústria também, né? Então são estudos que vão caminhar a passos largos, porque envolve ganho financeiro. E tem muita coisa acontecendo, Que seja. tem muita realidade, mas que por mais que envolva ganhos para a indústria, envolve benefício para as pessoas. Não, Com certeza. Então, com isso certeza. é muito, a gente não muito tem interessante. O que eu falo do ganho da indústria é que isso fomenta todo uma rapidez, inclusive, das pesquisas, né? Eu vi uma pesquisa sair do laboratório de quando eu fazia modelagem de doença, que foi o IGF-1, quando foi para a síndrome de Rett, que saiu do laboratório do professor Alisson Muotri em 2010, virou fase 1, fase 2, fase 3, e hoje é o Daybil, que é a primeira terapia que está sendo comercializada agora no Brasil. Demorou 15 anos. Mas o conhecimento está aí, tá certo? E com os organoides também, né? Com os organoides, foi isso, foi com os organoides, então foi para síndrome de Rett, mudou trouxe um potencial terapêutico e hoje está aí. Então, gente, a gente está vivendo... a tecnologia dos organoides para ser aplicada em outras condições também. Então, hoje a gente está vivendo a era da terapia gênica, das ferramentas de oligos antissenses, das ferramentas de CRISPR, de tudo isso, e isso daí ainda vai ter benefício para os nossos pacientes. Com então, certeza. A gente ainda vai ver essa evolução e a gente vai ver isso não há muitos anos. Espero que a gente vai que a gente ter, e quem traz toda essa abordagem é a genética. E por isso que aqui a gente do lado da intervenção, né, que está lidando na camada de novo, que repetindo, fenotípica, a gente tem que caminhar junto. Por isso que a gente está aqui de mão dada. E eu acho que a gente entregou um pouco aqui nesse, né, meninas, nesse episódio aquilo que a gente queria, que é começar a falar de autismo profundo. A gente vai falar de intervenção, do que temos hoje, nos próximos, né? Falar de várias outras coisas que a gente quer falar, mas a gente queria começar pela genética. Sempre que eu penso sobre autismo profundo, eu penso em começar pela genética. A gente vai dar uma aula sobre isso lá no TIM, né? Dia 8 de dezembro. Pensa na Grace, que ela está com a gente. E é isso. Então, a genética tem muito a dizer sobre essa decomposição, aqui chamando, ou, né, elucidar sobre essas diferentes manifestações, diferentes perfis clínicos,
né, diferentes fenótipos, e como a gente precisa de diferentes intervenções, posturas, frente a esses subtipos dentro do grande guarda-chuva do transtorno do espectro do autismo. Né? Posso fugir um pouquinho do tema? Pode fugir, a gente já tem que ir acabando. Tá. Fala só um pouquinho de acessibilidade dessas tecnologias para as pessoas. Existe isso disponível hoje na rede pública? Não, né? Os exames? Rede pública, acho que só o cariótipo, talvez o array. Nos convênios, você segue uma hierarquia, então, primeiro você começa com o cariótipo e X frágil, aí você segue depois para o CGH-Array, que hoje nem seria mais necessário, porque o exoma cobre as alterações que são vistas no CGH-Array. Exoma precisa estar muito bem fundamentado. Se você tem deficiência intelectual, você consegue fazer exoma, e se tem malformações. Agora, só para autismo não sei, mas eu sei que quando tem deficiência intelectual tem uma portaria que já é determinado de fazer exoma para deficiência intelectual sem causa definida. Então, no SUS, e eu acredito que pela ANS tem uma portaria que já diz que você pode fazer. Se isso acontece, eu não sei, mas eu sei que existe uma portaria. E se tem portaria, tem direito, as pessoas podem perseguir. Tem uma portaria, posso depois passar a portaria para vocês, é uma portaria de 2019. Satisfeita, doutora Fabiana? Lógico que não, né? Mas é isso, obrigada por você que esteve até aqui com a gente. Voltaremos em novos episódios sobre vários temas, mas sobre esse tema autismo profundo a gente vai abordar ainda mais. Não esquece de dar o seu like aqui para a gente conseguir, para que o algoritmo selecione e compartilhe mais sobre informações, sobre o nosso canal. E até a próxima. Obrigada.